E hoje, dia de entrevista aqui no Mando News, a gente conversa com a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Vera Marcotti, que sempre está colaborando com artigos, com entrevistas aqui no Mando News. Doutora Vera, obrigado pela presença da senhora. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Falar de direito previdenciário é muito bom, né? Agradeço você, a sua equipe, todo mundo aí do Terra do Mandu, pelo carinho, pela atenção de sempre. Amém. A gente que agradece. E a gente gostaria de falar de um tema que vira e mexe, as pessoas querem saber de maneiras que elas podem utilizar para aumentar a aposentadoria. Depois que a pessoa já aposentou, está recebendo o benefício, é possível buscar maneiras? A senhora estava antecipando com a gente aqui, fora do ar, que existem pelo menos duas maneiras para isso, doutora Vera, de aumentar a aposentadoria? Sim, ela pode buscar formas antes de se aposentar, como é o caso, por exemplo, de fazer a somatória do tempo rural, né? Começando aí dos 12 anos, sem a necessidade de indenizar esse tempo. O tempo conta como tempo de contribuição, mas o segurado não precisa indenizar ele para a Previdência Social. Até 30/10/1991. Se ele também trabalhou com atividade insalubre, certo? Ele pode, ele pode estar utilizando? São atividades que colocaram aí a vida dele, a saúde dele em risco, por exemplo. E também pode-se utilizar o tempo do serviço militar, quando aquela pessoa serve aí o exército. Vamos falar assim para as pessoas entenderem melhor. Vou dar um exemplo aqui. E tudo isso pode ser utilizado em aposentadoria por tempo de contribuição. O que isso traz de vantagem para o segurado? Primeiro, toda vez que nós aumentamos o período contributivo, fatalmente nós vamos aumentar também o salário e ele vai aposentar mais cedo. Se ele já se aposentou, nossa, eu podia ter contado lá um tempo de segurado especial, que eu trabalhei com a minha família, e eu não fiz isso. Esqueceu de falar ou esqueceu de juntar documento. Se fizer menos de 10 anos do primeiro recebimento, da data do primeiro pagamento, primeiro dia que ele foi lá no banco e recebeu, ele pode ingressar com uma revisão. Ele pode revisionar. Ah, esqueci de juntar aqui um PPP de um período que eu trabalhei com atividade insalubre. Menos de 10 anos, cabe revisão. Isso aí está dentro daquela proposta já aprovada pelo STF de revisão da vida toda, né? Onde as pessoas podem fazer esse pedido. A revisão da vida toda é para aqueles segurados que tiveram salários altos anterior a 1994. Ou seja, aqueles segurados que sofreram aí com a troca de moeda quando nós viemos para o Plano Real. Então, a revisão da vida toda não é este caso. Este caso que eu estou falando é quando a pessoa se aposentou, tinha tempo rural, tinha atividade insalubre, ficou lá 1 ano, 15 meses lá no Exército e não contou quando se aposentou por tempo de contribuição. Se fizer menos de 10 anos, ele tem direito ainda a incluir e o salário dele pode aumentar. Entendido. Tem a ver também aí com essa questão das mudanças trazidas pela reforma da Previdência, acontecida lá em 2019. Na hora que nós computamos esse tempo, o que acontece com o segurado? Ele foge das regras de transição trazidas pela emenda 103 de novembro de 2019. Entendido. O doutora Vera sempre tem a participação aqui dos leitores e espectadores do Mando News, por exemplo, da Aparecida da Penha, de Toledo, aqui na nossa região do sul de Minas. Ela gostaria de saber se é possível uma pessoa que teve 2 pequenos registros de carteira de trabalho na cidade se aposentar pelo rural. Sim, pode sim. Isso chama-se períodos intercalados. Por exemplo, trabalhou na roça, veio para a cidade, teve 2, 3 vínculos aqui urbano, não deu certo, voltou para a roça. Ele pode desprezar esse período aí de meio de urbano, contar lá no início e final, mas o que ele precisa? Ele precisa provar que ele voltou novamente para a roça.
ele precisa de uma prova material. O que é uma prova material para o rural, para o segurado especial? Uma escritura de terra, um contrato de arrendamento, notas fiscais de compra, de venda de mercadoria. A gente fala que é a prova do retorno. Ele precisa retornar. Ele tinha a prova da roça. Saiu, veio para a cidade. Não deu certo, voltou para a roça. Eu preciso provar que ele retornou lá para a roça. Entendi. Já a dúvida da Sebastiana Lopes, tem a propriedade rural que é da família. Ela está sofrendo com problemas de saúde. É possível, sem aquele registro ali de trabalhador na carteira assinada, provar que tem problema de saúde e fazer esse afastamento do trabalho, recebendo pelo INSS? Se ela tiver provas materiais, veja bem, quando o segurado se casa, ele sai do grupo familiar para nós, para a lei previdenciária é clara. Eu sempre uso esse exemplo no escritório, eu acho muito fácil de entender, Maison. Por exemplo, quem casa, quer casa, ou seja, se ela se casa, ela sai desse grupo familiar, ela pode sim requerer o benefício por incapacidade temporária. Se o INSS entender que ela está totalmente incapaz, ele vai transformar numa aposentadoria por invalidez permanente, sem problema algum. Mas ela precisa de provas materiais. Se solteira for, aí ela pode utilizar as provas em nome dos pais. Se ela for casada, ela precisa de provas no nome dela, ou seja, em nome próprio da segurada. Entendi. Agora, uma outra dúvida aqui de um trabalhador, esse de Pouso Alegre, parece um pouco com aquela primeira questão de Toledo, mas é diferente. O Carlos de Pouso Alegre diz que trabalhou até os 20 anos de idade na propriedade rural da família, hoje já tem mais de 30 anos de contribuição. O que ele quer saber é se é possível algum período, aproveitar algum período desse que trabalhou na lavoura, se é possível fazer a somatória dos dois tempos aí, tanto do rural como do urbano para contribuição. Sim, pode fazer, como eu já disse, até 30/10/91, sem a necessidade de indenizar. O INSS aceita a partir dos 12 anos. Judicialmente, pode-se brigar a partir dos 8 anos de idade. Mas os juízes são meio reticentes com essa história dos 8 anos. Então, vamos falar aqui o que nós temos, que é mais usual. A partir dos 12 anos, ele pode computar esse tempo rural dele até 30/10/1991. Esse tempo, ele não vai entrar no salário, porque não tem contribuição e ele não vai indenizar. Mas ele vai entrar aí no período contributivo dele, pode utilizar. Precisa de provas. Os pais têm que ser segurados especiais, se tem terra, contrato de arrendamento, ele ter a reservista lá com 18 anos, que era rural, tudo isso fazem prova e nós podemos contar sim. Inclusive, o INSS tem aceitado muito essas averbações na esfera administrativa. Não precisa nem recorrer à justiça. Perfeito. O doutor, algo que a gente já mencionou durante essa entrevista aqui é sobre essa questão da revisão da vida toda. A pergunta que vem de Rosana, em Itajubá, que diz que é aposentada há 8 anos e foi prejudicada em relação ao valor da aposentadoria. Nessa questão da revisão da vida toda, pode ser aplicada no caso dela, que começou a trabalhar, registrada em 1990? Eu vou dar 3 dicas rapidinho aqui sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda não chega a atingir a 14% dos segurados. A imprensa e alguns operadores do direito venderam muito que todos os segurados teriam direito a essa revisão, mas não é bem assim. Quem é que tem direito a essa revisão? São aqueles segurados que tiveram salários altos anterior a 1994, antes da troca da moeda, menos 10 anos é o caso dela. E tem que fazer o quê? Cálculo. Inclui todos os salários. Como o próprio nome já diz, revisão da vida toda. Vai revisionar todo o período contributivo do segurado. O que eu entendo que há de mais importante é o cálculo, porque essa revisão, a pessoa pode ingressar, o segurado pode ingressar, em vez de aumentar o salário, pode diminuir. Por quê?
você vai incluir toda a sua vida contributiva. Tudo que você pagou para o INSS vai ser computado, como o nome já diz, revisão da vida toda, volto a falar. Então, eu entendo que tem que fazer cálculo. Ela está aí dentro do prazo, que é de 10 anos, né? Do primeiro recebimento da aposentadoria. Então, ela se encaixa, precisa fazer cálculo. Exatamente. Cada caso é um caso, mas o que dá para perceber nessa entrevista que a gente acabou de fazer com a senhora, doutora Vera Marcotti, é de que tem muitas possibilidades e às vezes o cidadão não conhece, desconhece as possibilidades aí, ou de ter um benefício maior, ou às vezes de aposentar e às vezes está esperando, achando que ainda não é tempo, e contar essa questão do rural e do urbano. Sim. O rural, eu costumo dizer, não é porque eu sou apaixonada pelo rural, assim, a minha especialização é aposentadoria rural mesmo, que é assim, a cereja do bolo hoje das aposentadorias por tempo de contribuição. Ela faz milagres numa aposentadoria, ela muda a vida do segurado. Então, assim, quem tem tempo rural, como nós trabalhamos aqui numa região de filhos de lavradores, netos de lavradores, então precisa se prestar muita atenção. Se você já deu entrada na sua aposentadoria, menos de 10 anos do primeiro recebimento, cabe revisão, ingresse com uma revisão. Na via administrativa tem se reconhecido em grau de recurso. Na via judicial também se reconhece. Então, assim, ninguém sabe direito, assim, vamos dizer assim, dessa cereja mesmo do bolo, que é computar rural em aposentadoria por tempo de contribuição. É muito importante, porque nós vivemos numa região que é nós temos bastante agricultores, lavradores, e sempre tem gente aí que tem um documento rural para juntar. Exatamente. E as pessoas, os leitores aqui do Terra do Mandu sempre tem os artigos da doutora Vera para tirar essas dúvidas, e lá também tem o endereço aí da rede social da doutora Vera, que é onde sempre tira dúvidas, também está prestando esse serviço. Eu posto praticamente diariamente todas as novidades da Previdência Social, mas o meu foco todo é voltado para essa área rural mesmo, para aposentadorias por tempo, por idade, aposentadoria por idade híbrida e aposentadoria dos segurados especiais, que é o povo da roça. O Instagram do escritório da senhora aí acha Vera Marcotti, é só colocar que as pessoas podem fazer esse contato. Perfeitamente. Doutora Vera, muito obrigado por esse bate-papo, por tirar dúvidas dos nossos espectadores aqui do Mandu News. Grande abraço, doutora Vera. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Gratidão para vocês. Até.